Olá, eu sou Leandra Paiva Queiroz, sou hematologista pediátrica, participo do corpo clínico aqui do Sebrom e em novembro nós vamos falar de prevenção de câncer infantil. Os sinais de alerta para os pais observarem quais são para serem encaminhados a algum especialista, procurar ajuda. E essa conscientização é muito importante, porque com o diagnóstico precoce a gente consegue ter uma melhor resposta no tratamento. Em crianças, o câncer mais prevalente são as leucemias, linfomas, seguido de tumor de sistema nervoso central, também renal, como tumor de Ilmes, osteosarcomas, tumor de sistema nervoso periférico, que são os neuroblastomas. Esses são o grupo de prevalência que tem no Brasil de criança, e no estado de Goiás a gente segue com os números parecidos com os do Brasil. Bem, sinais de alerta que os pais ou cuidadores ou profissionais de saúde também têm que se alertar. Criança com febre intermitente todos os dias ou só uma vez no dia, a cada 2 dias. Não precisa ser febre muito alta, mas tendo febre, sem causa, sem motivo aparente, sem uma infecção, sem sinais de outros sinais, isso só a febre por si só é um motivo de investigação. Além de linfonodomegalia, que são popularmente chamados ínguas, que progressivamente aumentam e elas não reduzem, então progressivamente elas aumentam, então isso é um sinal de alerta. Dor óssea, que a criança manca. Dor óssea, que a criança para de brincar e ela manca. A mãe precisa medicar, então não pode ficar com esses sintomas por muito tempo. Isso tem que ser observado nas crianças. Mudança de comportamento, uma cefaleia, uma dor de cabeça que ela sempre teve, mas mudou o padrão. Tá acordando de noite com dor de cabeça, coisa que não acordava. Precisa de tomar remédio mais frequente, de 6 em 6 horas, né, para dores. Também tem que ser observado e é um sinal que tem que chamar a atenção. Dor abdominal, que é um sinal muito comum de criança, mais uma dor abdominal com aumento de volume só do abdômen, também não pode acontecer. Outros sinais, palidez, a criança, mucosa, tem que observar a mucosa, boca, dentro do olho, palma de mãos. Então, tá ficando mais pálido com o passar do tempo, ou apresentando sangramentos inesperados. Ela nunca sangrava quando escovava o dente, agora está sangrando. Xixi, cocô não pode sangrar, então está apresentando esses sintomas, vamos investigar o que está acontecendo. Perda de peso, sudorese, perda de peso é mais de 10% no período. Num período aí de 3 meses mais ou menos, isso não é normal. A criança está bem, mas está perdendo peso num período de 3 meses, mais de 10% do peso que ela era. E sudorese. Criança também, cada um tem um padrão de suor. E a sudorese que aumenta, troca o lençol, está suando mais do que o normal, também é um sinal de alerta. As doenças em crianças, diferentemente do adulto, são doenças genéticas. Então, o gene que é alterado, ele desenvolve células errôneas, por exemplo, na medula óssea, os blastos, nos tumores sólidos, a proliferação de células anormais. Então, é o gene alterado que promove essas anormalidades. Então, álcool, exposição à radiação, não é tanto fator de risco de criança como a gente vê de adulto.
Então, doença oncológica em criança é doença genética. Basicamente, ela nasceu com esse gene alterado. E por algum motivo, ela vai desenvolver essa doença com o start desse gene, que ele começa a proliferar células erradas. O tratamento. A maioria do tratamento depende do tipo, né? Se for leucemias e linfomas, o tratamento é quimioterapia. Linfoma ainda tem radioterapia, que pode ser feito de acordo com o estadiamento da doença no final do tratamento. Outros tumores sólidos, pode ser feito rádio, químio ou até cirurgia. A resposta do tratamento é muito bom nas crianças. Segundo a literatura, é 85% de cura nos casos das leucemias. E em Goiás teve um estudo que fica por volta dos 70, 75, mas no SUS. Ainda a gente não tem estudo nas clínicas privadas. O estadiamento da doença é muito importante também, porque cada tipo, as leucemias têm subtipos. Umas mais favoráveis, outras menos favoráveis, que respondem melhor. Isso depende de idade, isso depende do quanto de leucócito que foi no diagnóstico, alterações moleculares que essa leucemia tem. Então, o conjunto de todos esses fatores, se ele é responsivo à quimioterapia no começo do tratamento, principalmente no primeiro mês, que é muito importante, tudo isso é o conjunto desses fatores que leva a você ter uma boa resposta no tratamento e até a cura, que a gente fala depois de 5 anos. A prevenção do câncer infantil é o diagnóstico precoce. Então, detectando sinais de alerta dessas crianças, como citado anteriormente, vamos investigar o mais rápido possível. Então, se está notando palidez nas crianças ou sangramento, perda de peso, para leucemia, um simples hemograma a gente consegue observar as anormalidades. Se tem anormalidade de todas as séries do hemograma, ou se só uma está alterada, ou se aparecem células jovens, blastos no hemograma. E isso já faz o diagnóstico de uma leucemia que tem que, aí vamos fazer a medula e tratar rapidamente. Dos linfomas, se tiver febre de origem determinada, linfonodomegalia que não involui em 20 dias. Ou seja, as ínguas só crescem. E isso tem que ser feita a biópsia do linfonodo para fazer o diagnóstico se é ou não linfoma ou outro diagnóstico. Se tem dor óssea que a criança tem muita dor óssea, um simples raio-x já dá para a gente ter uma suspeita se ali tem lesão característica de alguma doença óssea. Se a criança está tendo sangramento na urina, aumento do volume abdominal, ou se a mãe palpa alguma coisa dura na barriga da criança, um ultrassom pode ajudar. O que está acontecendo, qual é o órgão que está aumentando, se é o rim, se é tumor renal, se tem muitos linfonodos ou se tem massas comprimindo. Então, um simples ultrassom também ajuda a fazer o diagnóstico se tiver os sinais de alerta.